pelo convite para participar neste Congresso de História das Ciências da Saúde e, em primeiro lugar, queria felicitar a organização por esta iniciativa muito oportuna e muito feliz, de facto. Queria também, ainda antes de iniciar, de algum modo não é antes, faz parte já daquilo que tenho para dizer, a parte intrínseca disso. Eu queria dedicar aquilo que vou dizer a João Lobo Antunes. Ele faleceu esta tarde, foi uma das razões também porque vim mais tarde para aqui, entre outras colaborações com ele. Ele foi até agora, até hoje, o presidente da Comissão de Ética da Fundação Champalimau, da qual também faço parte, e eu queria lembrar, e penso que, portanto, ao longo daquilo que vou dizer, vou tentar ser breve, porventura, o que tenho para dizer é sintetizável em não demasiadas palavras. Em todo o caso, se me gostaria, por favor, interromper. Eu queria referir a resposta de João Antunes a uma pergunta, numa entrevista há algum tempo, perguntaram o que é que gostaria de ter sido. E a resposta de João Antunes foi que gostaria de ter sido professor de literatura ou de filosofia, mas com experiência de ser médico. Isto é, mas isso foi ele, porventura, embora nem sempre com uma consciência muito aguda disso, ele foi um mestre também de pensar na sua prática médica, de um médico altamente especializado, a cirurgia neurológica é das atividades, cirurgião é um dos domínios da medicina em que a precisão, o rigor, o avanço tecnológico e científico é mais importante, mas ao mesmo tempo ele afirmou-se sempre também como um humanista e um homem para quem a arte é extremamente importante. Lembro-me de há mais de 20 anos, numa longa conversa pública, portanto, mais informal do que um congresso, mas de qualquer modo uma conversa pública no IPO, de ele afirmar justamente que ninguém, no domínio médico, é porventura mais artista, e é de arte que queria falar um bocadinho, ninguém é mais artista porventura do que o neurocirurgião, que exerce de uma forma exímia, de uma forma cuidada, a sua arte. E justamente a minha situação não é de médico, não sou médico. Alguma vez fui tentado fazer o curso de medicina, fiz o curso de filosofia, estive em vários cursos, de história, de psicologia. Em medicina seria aquele para o qual iria se não tivesse acabado filosofia, isto na Universidade de Coimbra, mas, portanto, não sou médico, mas há uma ligação muito forte entre a minha atividade filosófica e aquilo que a maneira, ou, digamos, a cultura médica, e não só a cultura médica, como, porventura, aquilo algo de mais significativo que se passa nos procedimentos médicos. Desde o início dos anos 90, fiz parte do Centro de Estudos de Filosofia da Medicina do IPO, depois disso, da Comissão de Ética do IPO, um conjunto de anos depois, mais recentemente da Champalimau, e há, de facto, questões muito precisas que se colocam a alguém de filosofia que tem que analisar, por hipótese, projetos numa área científica de ponta. Evidentemente que há aspectos que eu não acompanho, obviamente científicos, mas há aí um desafio que, de facto, é muito estimulante. No meu trabalho, portanto, na minha atividade filosófica, e o meu trabalho é principalmente um trabalho de investigação,
a medicina está sempre presente. O projeto, digamos, o meu projeto grandioso chamou-se Filosofia, Medicina e Sociedade. Há um conjunto de resultados, portanto, que são públicos, entre eles um grande catálogo das obras médicas existentes na Biblioteca Nacional. O catálogo teve a ver com uma exposição chamada Arte Médica e Imagem do Corpo de Hipócrates, até final do século XVIII. E, portanto, a medicina está... há uma ligação interior, portanto, uma ligação interna da medicina e do modo como eu próprio exerce a filosofia. Ou seja, o filósofo, por vezes, tem tendência, e há quem defina a filosofia dessa maneira, que a filosofia consiste, o trabalho filosófico consiste em pensar os pensamentos internos à filosofia. De algum modo, Hegel disse dessa maneira, mas eu penso que, e não serei o único a ter esse entendimento, o grande companheiro filosófico de João Antunes, Fernando Gil, que foi o meu grande amigo também e companheiro de muitas iniciativas, Fernando Gil, com um conjunto de outros filósofos, entendia que em filosofia nós pensamos algo que é extra-filosófico. Há qualquer coisa que nos faz pensar, há questões que nós pensamos, porque, digamos, faz parte da nossa vocação enquanto humanos, mas pensamos também, somos solicitados por aquilo que se passa ao nível das práticas, ao nível dos saberes, e a medicina, por razões que são intrínsecas ao seu exercício e à sua história, a medicina é um objeto privilegiado filosófica para mim como para muitos outros. Queria propor-vos, portanto, queria partilhar convosco alguma reflexão sobre a arte médica. Esta expressão arte médica hoje está muito em desuso, e tenho frequentemente a dificuldade quando com colegas, por exemplo, que querem designar algo como arte médica, se tivermos uma exposição, um catálogo, arte médica e algo mais, esta expressão é uma expressão, portanto, caída em desuso e com a qual hoje temos alguma dificuldade. De qualquer modo, até o século XVIII, até finais do século XVIII, era assim que se designava a medicina. Ou por outra, a expressão arte médica acompanhava sempre o exercício da medicina e, de algum modo, a sua compreensão num sentido prático. Quando lemos, os autores que vou referir serão fundamentalmente do mesmo período, transição do século XVI ao século XVII. É um momento, juro, muito marcante na história da medicina. Já houve Vesal, ainda não houve Arber, mas estamos num momento que é extremamente importante, e aí, entre outros, o Art de San Juan diz, no livro dele, extremamente importante, e que sabem nós ingênuos, que Descartes não terá compreendido, ou compreendeu bem demais. Na minha leitura do primeiro livro de Descartes, há as regras para a direção do engenho. Costumamos dizer espíritos, o que está lá é engenho, que é do engenho. Se entende bem, o que Descartes diz é a minha posição filosófica é claramente contra o Art de San Juan, que afirmava a diversidade dos saberes, a diversidade dos engenhos, a diversidade da pedagogia que deve ser aplicada em função das profissões, em função daquilo que são os talentos das pessoas, e Descartes diz que não, o saber é um só, e o mesmo não é engenho, não é nada disso. Eu penso que há aqui um diálogo. Examen de los Ingénios foi uma obra que teve imenso sucesso. E aí, o Art de San Juan diz, a medicina é um saber, é uma ciência, com as suas, na altura dizia-se dogmas, com as suas, digamos, um conjunto de conhecimentos razoavelmente assentes e estabilizados, que diz a noção de dogma que não tem o sentido forte que nós hoje damos, mas ela é também uma arte.
E a preparação, a formação não deve ser exatamente a mesma. Para o médico, para a pessoa que quer dedicar-se essencialmente à investigação, ao saber, à universidade, e para quem a quer exercer do ponto de vista prático. Exige-se uma maior subtileza ao médico artista, ao médico prático. O médico prático precisa de desenvolver a sua imaginação, a capacidade de ver o que não está à vista, é sempre com isso que lidamos, particularmente o que diz Kant, a terceira crítica, mas já antes havia com certeza bem a percepção disso. A imaginação é a arte de ligar, fazer ligações que não são óbvias, de ligar aquilo que aparentemente não tem relação nenhuma. Portanto, de propor relações inesperadas, relações que são de algum modo invisíveis. Então, nós, até final do século XVIII, a expressão arte médica é imensamente comum e, por vezes, é afirmada com uma força muito grande. Nós não conseguimos fugir daquilo que são as nossas obsessões, seja ao nível de não apenas as pessoas fortemente alienadas, mas nós próprios. Somos assim e João Laban Nunes tinha 2 livros realmente bacanas. O livro o grande livro dele eram os Ensaios de Montaigne, um livro que também pessoalmente gosto muito, sobre o qual já escrevi em algum momento, e para ele os Maias. Para mim as obras mais bacanas são A Menina Moça, de Marco Ribeiro, e O Onírico, de Francisco Seixas. São 2 obras do século XVI, são 2 obras que têm alguma ligação. Eu não vou conseguir, ao pensar como falar da arte médica, percebi que não tinha como fugir a Claude Nielsen, em Como Nada se Sabe. Esta obra é uma obra absolutamente admirável. Tive o gosto de dar a alunos do final da licenciatura em Filosofia há 2 anos e espero ter pelo menos algum entusiasmo que tenho na relação com essa obra, com certeza que o transmitir. Ora bem, esta obra é uma obra admirável sob múltiplos pontos de vista. E, desde logo, no Ad Lectorem, na dedicatória ao leitor, diz Francisco Seixas, eu, ao longo da minha obra, vou buscar o método à arte médica. Portanto, o método que eu adoto, sabemos o que é um método. O método é a via privilegiada para chegar a algum lugar. Neste caso, não é evidente logo, ele não explica tudo aquilo que está em jogo. Sabemos que é o homem, sabemos que é a questão do saber, sabemos também que é pela dúvida que se vai lá. Não a minha dúvida, Seixas não se apresenta como algum tempo depois, algumas décadas depois, como Descartes diz, eu duvido. Ele diz que é duvida comigo. É uma perspectiva dialógica que ele afirma, como depois, quando encontra uma solução para as grandes dificuldades, não diz cogito, eu penso, diz tu, tibi ipse cogita. Tu próprio pensa para ti mesmo. Tu pensa, portanto, é nesta relação que as coisas se passam. E então, o método, diz ele, o método vou buscá-lo lá. E quando lemos, não é exatamente aí, mas quando lemos a obra médica, ele diz a arte médica da qual sou professor. Na medicina, quando lemos em português, diz o método buscá-lo à ciência médica. Não é a ciência, é a arte. São coisas diferentes. E quando Seixas tem que definir, explicar o que é um médico, ele diz que o médico é um sensualis artifex. Não é tão fácil assim traduzir, não de ser sensitivo, fica de estar ao nível da sensação, não é sensual, no nosso sentido. Na minha tradução, o médico
é um artista do sentir. É disso que se trata. E é esse o grande tema que pode unir o ciclo. Pode unir o ciclo. É um exercício através da dúvida. Aqui há uma divergência grande, porque se a obra, se aquilo que conduz, se o fio orientador é a arte médica, seria muito estranho que estivéssemos perante um exercício eminentemente cético. É o que normalmente se afirma desta obra. Não é isso. Não é isso porque, de acordo com a leitura, naturalmente proponho, como assento no próprio texto de Sanches, porque há um remédio para a dúvida, para toda a nossa ignorância, a nossa falta de saber, e esse remédio é a experiência imediata de si. É o senso possuído, que é a expressão do Sanches, é o sentimento daquilo que se passa dentro de si próprio, e relativamente ao qual não é possível que haja, portanto, que haja engano. O médico é isso que faz. E lembro-me que Hipócrates, quando procura o primeiro método, o critério fundamental da medicina, ele diz que é a aesthesis do corpo. É o sentimento do corpo. A aesthesis, portanto, para nós, por vezes, há alguma dificuldade, é um sentido, mas é um sentido no qual está incluída uma pluralidade afetiva também. Portanto, o médico é um artista na medida em que ele trabalha, e já agora indo aos fundamentos, em que ele trabalha sobre uma matéria extremamente subtil, matéria essa que não está imediatamente à vista, que é a maneira como nos sentimos. É o nosso próprio sentimento, de algum modo, a dimensão qualitativa da nossa própria existência. Evidentemente que trata de afeições, puras na medida do possível, mas o objetivo fundamental, o objetivo da medicina, aquilo que o médico procura, o seu objetivo é meditar. E nisso está muito próximo de nós, dos filósofos. Praticamos a filosofia de várias maneiras, uma das quais, porventura a mais nova, é meditar. Meditar e medicar têm a mesma origem. Trata-se, em qualquer dos casos, de uma atividade que visa melhorar o ser, aperfeiçoá-lo, seja de um ponto de vista eminentemente moral e ao nível da mente, seja no plano, ao nível do corpo e de todo o sentimento que o ser tem de si próprio, numa perspectiva que nós hoje chamamos holista. Trata-se, por um lado, de uma atividade que tem de aperfeiçoar e, por outro lado, uma atividade que tem consciência dos limites. É o que está neste momento também, neste radical desta palavra. E daí que, na leitura que proponho do termo arte, que relativamente à medicina, nós encontramos no Corpus Hipocrático e encontramos depois em Platão, particularmente em Platão e Aristóteles, quando falam da verdadeira arte. O paradigma, o exemplo mais típico do que é uma arte verdadeira é a medicina. É a medicina porquê? Porque a medicina produz, portanto, uma arte é atividade, é produção, é poesis, portanto, trata-se de produzir uma obra, por um lado, é um exercício, de certa maneira, conjectural, na medida em que não se pode fazer, é uma atividade que não pode ser exercida à maneira de um trabalho matemático, demonstrativamente, mas o verdadeiro artista, portanto, porventura à minha maneira, boa arte pressupõe boa ciência. É uma expressão ao gosto, não a ouvia João Luís Antunes, uma expressão ao gosto dele,
ele dizia muitas vezes, a propósito da ética, que a boa ética pressupõe boa ciência, e aqui também a boa arte pressupõe boa ciência, o que significa, para Hipócrates, como para Platão, como para Aristóteles, que o bom artista é aquele que conhece bem o modelo da obra que vai executar. Quer isto dizer que há uma componente, eu diria, filosófica ou científica na arte médica, tal como a tradição viu, e no essencial trata-se de compreender bem o que é a natureza, a física. E aqui eu faço mais uma citação de Francisco Sanches, a que fiz há bocadinho, próximo do final da dedicatória ao leitor. Esta agora é poucas linhas, meia dúzia de linhas do final. O leitor da tradução portuguesa, que é sempre a mesma, nas várias edições, não terá a sorte, a felicidade de encontrar esta frase extraordinária. Não está traduzida. O tradutor, por qualquer razão, omitiu esta frase, com certeza que não intencionalmente, diz Sanches, solam sequa natura ratio. Vou seguir apenas a situação. Disse mal. Vou seguir apenas a natureza, a mera natureza, solam natura ratio. Aquilo que está em jogo é a natureza. Mas a partir deste final do Lectoire, vamos encontrar o sistema natureza natural. Aquilo de que Sanches fala é das naturezas. O que o tradutor traduz, umas vezes por essência, outras vezes por substância, nunca por as naturezas. Mas é isso que está em jogo. Ou seja, qual é o objeto do saber médico? A natureza individual. Quando se diz as naturezas, referimos-nos, portanto, referia-se Sanches, referia-se a tradição, à natureza de cada um. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo desta arte? O que é que ela procura? Procura, como toda a arte, a perfeição. Isto é, a obra somos nós, é o próprio homem, é a substância do nosso ser inteiro, e daí a relevância do sentir e da afetividade. Aquilo que se procura é a perfectividade. Perfectividade significa a realização da perfeição. É isso que está em jogo, sem dúvida, na arte médica. Esta expressão desaparece, vai cair em desuso a partir de finais do século XVIII. Eu acho muito interessante uma obra que terá a oportunidade de ver, espero, dentro de meses ou de um ano, um autor português que teve um trabalho pioneiro, trabalhou em especial com militares e em especial também em hospitais militares, José Pinto de Azevedo, nasceu e estudou nas boas universidades europeias, de Leiden, em particular, que era na altura a grande universidade da Europa, passou por Lisboa, pelo Rio, mas foi em Luanda, e ele exerceu em especial a medicina, escreveu o primeiro trabalho sobre doenças de Angola, doenças características da região, e no livro que ele publicou e que foi recentemente editado, ensaios sobre enfermidades de Angola, e vai seguir, espero bem, durante o ano 2017, um livro de observações clínicas de Azevedo, uma obra de 1804. Azevedo é um cientista. Azevedo não nos fala já em termos de arte médica, mas acho extremamente interessante quando ele se propõe acompanhar os últimos desenvolvimentos da ciência médica, diz, eu se passo a citá-lo, diz: eu vou estudar, ele pretende acompanhar esses desenvolvimentos, mas por conta própria, diz ele, eu vou estudar o homem no próprio homem. Na margem das minhas observações, eu contemplo muito a lição dos antigos médicos, porque acho neles a maior parte dos factos
que hoje os modernos referem seus. Isto é, eu, ao posicionar-me ao nível da ciência mais avançada deste momento, sinto a necessidade da singularidade e de uma maneira única. Um artista produz uma obra que é sempre diferente de qualquer outra. Portanto, eu dizer que a expressão arte médica caiu em desuso por razões que não são acidentais. Isto é, desde o início do século XIX e daí para cá, nós assistimos àquilo que nós podemos designar por uma tecnociência. Isto é, cada vez mais, ao nível, digamos, da racionalidade e ao nível da medicina. Cada vez mais a medicina procura estabelecer as suas bases em termos fortemente científicos, por um lado. Daí é levado a produzir instrumentos esses que vão depois ter a sua aplicação ao nível da praxis, ao nível do arte médico. Porventura, a racionalidade, haveria outros aspectos que nós poderíamos desenvolver. Portanto, a tecnologia médica desenvolveu-se, foi um dos domínios que mais se desenvolveu, porventura, ao longo do século XX, a técnica, e curiosamente, quando Hipócrates diz que a medicina é uma arte, o termo que utiliza é técnica, mas nós hoje separamos o domínio da técnica e o domínio da arte propriamente dita. Porventura, há diferentes correntes, há diferentes tendências. Porventura, a tendência atual que melhor tipifica a maneira como a medicina é entendida, e já agora mais uma vez, não é do latim, mas do inglês, mais uma vez uma não boa tradução, que é a Evidence-Based Medicine, a medicina baseada na prova. Em inglês, evidência, aquilo que nós chamamos de evidência, é self-evidence. Quando falamos em factos, quando falamos numa medicina fortemente apoiada em conhecimentos que é estatístico, que nos fornece e que é a principal base, digamos assim, da medicina, que frequentemente é designada em português baseada na evidência, mas efetivamente seria mais adequado dizermos em medicina baseada na prova, é porventura esta forma de entender a medicina que melhor tipifica a maneira como hoje entendemos. Isto é, não é a única, estamos sempre num terreno que é plural, mas trata-se de compreender o que fazer, qual é o melhor procedimento, a partir de, digamos assim, das práticas que conduziram a melhores resultados. Portanto, analisa-se relativamente a situações complicadas ou não, quais são os procedimentos que têm resultado. E em função desse exercício eminentemente quantitativo, o médico faz a sua opção e acha que é melhor, digamos, a nível